senhores, é com a satisfação. Eu sou Clóvis Renato, sou doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, e agradeço aqui especialmente a presença dos meus coordenadores, né, e meus professores, o professor João Luiz, o professor Hugo e a professora Maria Vital. Tá? Uma satisfação, né? Eu agradeço também ao grupo aqui em Portugal pela recepção. Enfim, e agora, mais feliz inclusive, né? Dizem que lá no Ceará nós temos um ditado que diz que quem não se ajeita por si se rejeita, não é? E quando nós fomos convidados para esse evento, no primeiro momento, aqui se discutia muito mais direito romano e às vezes do direito civil, e nós começamos a chegar, o professor Hugo foi trazendo a epistemologia, aí nós começamos a trazer temáticas de direito do trabalho, e agora nós já estamos assim, por si, né? Já tem um professor aqui a debater especificamente direito do trabalho, nesse ponto eclético de mistura de estilos e tendências que tem sido esse evento. Acho que é um marco de fato internacional, né? Não é comum você chegar num evento em que você tem temáticas diversas no mesmo dia, né? E de forma tão aprofundada. Então, de certa forma, ainda bem que os que estavam, que foram pioneiros nessa questão do direito civil, seguiram, e que outros começaram a surgir, que o evento acho que está crescendo nesse sentido. Realmente hoje nós temos mesas compostas por pessoas das áreas respectivas discutindo aqueles temas, né? Então acho isso extremamente válido. Então aqui para nós, para não irmos por muitas delongas até pelo adiantar da hora, quando da proposição, o professor trouxe essa parte da negociação coletiva aqui em Portugal, e o tema nosso era inconstitucional flexibilização das normas fundamentais. Então, já pelo início do discurso do professor, acredito que a gente vai, talvez, de encontro em algumas coisas, e acho que isso vai ser extremamente válido nessa perspectiva, até porque, em tese, em termos de direitos fundamentais, né, professor Canottieri, professor Paulo Bonavides lá, e outros professores constitucionalistas, como os constitucionalistas alemães, norte-americanos, como Alex, como Conrad Dworkin, nós temos uma perspectiva garantidora de direitos fundamentais e não uma perspectiva redutora de direitos fundamentais. Nós entendemos basicamente a Constituição como essa carta política, lembrando esse aspecto histórico que vem trazer a defesa daquele povo, aquele consenso daquele momento em que ela foi elaborada. E nós percebemos, e aí nesse ponto tem um comparativo histórico, porque às vezes vemos algumas discussões sobre direito do trabalho, e no Brasil havia essa questão entre público e privado, e alguns diziam que ele é o direito social, e por vezes, nas discussões sobre direito do trabalho, às vezes alguns doutrinadores parecem esquecer essa feição social, que o direito puro, seja privado ou público, o direito heterônomo não segura o direito da realidade, ele não segura o princípio da primacidade. Para tanto, lembrarmos do histórico do direito de greve, né? A greve, eles se juntavam na Place de l'Hôtel de Ville, lá na França, e quando a coisa estava errada, eles se juntavam e quebravam simplesmente tudo, até resolver o problema. E aí eles resolveram criminalizar o direito de greve, e foi criminalizado por vários anos, tanto na Inglaterra quanto na França. Quando o direito, eles não se submetiam, e até um dizer dos trabalhadores, eu fecho logo para sindicatos, cadeia para homem, eles têm muito isso. Se for mesmo para isso, é a irregularidade dentro da relação de trabalho, não vai ser o direito que vai dar aos trabalhadores. Lá nós passamos por vezes por 30, 40 dias, 50 dias, com liminar, declarando legalidade de greve, e eles permanecem, ou resolve o problema, ou não resolve o problema. Categorias que o direito heterônomo vedou a possibilidade de greve, eles param e resolver esses problemas. Ou resolve, ou não dá para resolver. Está acontecendo com os magistrados, está acontecendo com os militares. Quer dizer, essa não é uma discussão que só o direito vai calar, porque nunca historicamente calou. Ou você resolve os problemas nas relações de trabalho, e é mantendo e aumentando, ou então no mínimo mantendo no momento de tensão, ou então você está acendendo o barril de pólvora. Né? Amanhã, por exemplo, o metrô aqui está de greve. Né? Só um detalhe, né? Até que ponto se resolve, como se resolve. Então, o primeiro questionamento, porque eu fiquei pensando aqui as falas durante o dia, refletindo sobre isso, tentar relembrar essa ação histórica, né? Que o direito, quando os trabalhadores resolvem aceitar a tutela do direito heterônomo, eles aceitam, não é uma proposta dos trabalhadores, é um acordo de paz entre trabalhadores e empregadores na velha luta de classe.
E aí realmente se viu, porque grande parte dos trabalhadores vai parar. Quando a coisa é gritante, às vezes você não para. Ou resolve ou não resolve. Né? Os militares, por exemplo, das Forças Armadas do Brasil, quando eles não podem fazer paralisações, as mulheres fazem panelaço. Mas há uma discussão. Né? Não vai ser o direito que vai calar historicamente. E se o direito começar a retroceder, lá nós trabalhamos o princípio não retrocesso, há uma tendência muito grande de que esse barril de cobras volte a tudo. Né? Não haverá mais vedação à sabotagem, não haverá mais vedação às destruições, às paralisações totais, a datas, porque não há. Né? Já que ele não tem garantido, vocês viram, por exemplo, aqui na Europa, há poucos dias a greve de dias nas companhias aéreas da França. Nós tivemos greve de muitos dias aqui das companhias aéreas da Alemanha. Né? Então nós estamos com problemas. Eles param e param. Né? Param. Foi a questão, milhões de reais eram perdidos na França por dia na empresa. Né? A questão, porque eles viram que havia uma argumentação meramente econômica. Eles partiram, querem abrir um novo sistema de trabalhadores no outro país, né? Isso que está acontecendo, e os pilotos se revoltaram e acabou-se. Ou a gente tem uma nova proposta, você mitiga isso, porque já sabe, você vai fazer lá, depois você vai querer aplicar com a gente aqui na França. E aí há uma tendência de que a coisa se agrave. Então é interessante. Aí eu passei o dia a escutar, lembrando aqui algumas falas, né? Eu lembrei do primeiro professor que estava debatendo com o professor João Luiz. Ele dizia assim, ele falava de um determinado sistema e ele disse assim, vamos aderir a determinado sistema de plano, senão nós não sujeitaremos à atuação do juiz. É aquela questão do imperativo. Eu fiquei com assim, poxa, além da flexibilização e das discussões de fragmentação do direito internacional, eu fiquei pensando, né, nessa briga que nós já temos com o direito internacional, a questão da soberania nacional, das discussões do povo pelo seu direito. Eu fiquei preocupado com aquilo. Depois eu vi o professor João Luiz também, eu sei que a perspectiva dele é mais econômica, né? Econômica na perspectiva empresarial, até que a disciplina que é ministra. Mas na própria análise econômica do direito, a gente lembra do Rossetti, que é um clássico de economia lá no Brasil, que diz que a economia é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas de uma sociedade. Ela não é para ir para um lado nem para o outro, é para equilibrar. Essa é a discussão. Mas, por vezes, nós vemos análise econômica que só fala econômico-financeiro e se esquecem de que tem que ter um contrapeso, senão vira um barril de pólvora. Aí eu vi outra discussão e o professor disse, vamos aderir, análise jurídica até a demandas históricas. O professor João Luiz, citando um outro autor, né, lembrou dessa discussão. Então, eu estou lembrando da história, para não dizer só que o direito heterônomo pode fazer o que quiser com a questão dos trabalhadores, que a coisa pode se agravar. Né? E se agrava, inclusive, economicamente. A OIT, enquanto ela claudicou, né, em chegar junto dos trabalhadores, a OMC estava regulamentando, garantindo algumas coisas para os trabalhadores, até para evitar a concorrência desleal, discutindo direitos sociais. Aí outra fala que eu achei, né, é quando o professor estava aqui há pouco falando sobre o pensamento dos neurocientistas. Eu lembrei do professor aqui de Coimbra, o professor Boaventura de Souza Santos, porque o professor estava exatamente debatendo que os neurocientistas querem impor aquela verdade da ciência e eles têm que escutar os penalistas. Se eu escutei bem a fala, eu estava bem atento a isso. E é uma questão, né? A questão novamente, e acho que é o que se abre o debate democrático, porque o Brasil é um Estado democrático de direito e Portugal é um Estado de direito democrático. Historicamente, o Brasil segue, nós somos co-irmãos nessa discussão, porque, por exemplo, nossos 40 anos aqui da Revolução dos Cravos, agora em abril desse ano, é isso? Fizemos 40 anos aí de Gândola Vila Morena, né? Quando foi cantando nos rádios e aquilo foi dando a margem à Revolução, aquilo liberta a África, basicamente vai seguindo, vem a Constituição Portuguesa, vem a libertação da África Portuguesa, e dali fortaleceu muito o movimento do Muda Brasil, no Brasil, que depois gerou a direta já, que depois veio a Constituição de 88. Então nós seguimos, isso é tão verdadeiro, que quando esse bafejo neoliberal chegou pela Europa, chegou no Brasil. Quando vocês montaram o Código do Trabalho, porque alegando que a legislação trabalhista estava ultrapassada, no Brasil saiu o Código do Trabalho, um projeto.
Só que no Brasil a gente conseguiu, principalmente nessa perspectiva, segurar. O projeto vem de quem? Logicamente que é de empresário. Já fica o questionamento, porque vem no momento neoliberal com o Código do Trabalho feito